Olá pessoal, estamos começando mais um Einstein Talks da Academia Digital. Opinião de especialista hoje. Meu nome é Diogo Toledo, eu sou médico, eu sou gestor do Departamento de Terapia Nutricional do Einstein. Vou entrevistar a Melina Castro. Melina, queria que você se apresentasse. Olá, pessoal. Meu nome é Melina, eu sou médica nutróloga, faço parte da equipe de terapia nutricional aqui do Einstein. Antes da gente entrar especificamente no assunto, me fala o que significa esse Departamento de Terapia Nutricional, qual que é a função? Tá, muito boa a pergunta. Então, assim, o departamento de terapia nutricional, que muitos hospitais têm como MTN, equipe de terapia nutricional, ele faz toda a gestão da parte nutricional dos pacientes internados que precisam de uma nutrição mais especializada. Então, aqueles pacientes que vão precisar, por exemplo, de uma sonda para ser alimentados, ou de nutrição parenteral, ou de um suplemento oral, quer dizer, qualquer nutrição mais artificial, que não só a dieta normal que a gente tem em casa, eles vão ser acompanhados por essa equipe de terapia nutricional que é multidisciplinar. Então, vai ter médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, tudo fazendo parte da equipe. E é legal a gente também comentar que essa equipe ela é obrigatória nos hospitais. Então, existe uma portaria que rege e que fiscaliza os hospitais. E que a gente também tem uma sociedade que ajuda a fomentar isso e que você hoje é vice-presidente dessa sociedade, que é a Braskem. É isso. O Diogo já foi o presidente, agora é a minha vez. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da nutrição na UTI. Vamos lá. Muitas das vezes a gente acha que aquele paciente que fica na UTI vem sempre a imagem de um paciente entubado, na ventilação mecânica, e é um paciente que às vezes está dialisando, mas a terapia nutricional ela é importante nesse cenário? Ela tem o seu grau ali de responsabilidade para o paciente ser melhor cuidado? Como que você enxerga isso hoje? Então, na verdade, todo paciente grave vai precisar de terapia nutricional, né? Porque ele é um paciente que, por definição, é de risco nutricional. Então, a terapia nutricional, ela teria que ser enxergada e encarada como todas as outras terapias que esse paciente faz na UTI. Então, a terapia renal substitutiva diálise é importante? É importante. A antibiótico terapia é importante? É importante. A terapia nutricional também é importante. Até porque um paciente desnutrido, ele vai responder pior ao antibiótico, ele vai responder pior à diálise e isso vai impactar no desfecho dele, né? Em quanto tempo ele vai ficar internado, se ele vai morrer ou não, se ele vai demorar mais ou não para sair da ventilação mecânica. Então, claro, a terapia nutricional sozinha não vai resolver o paciente grave, mas ela vai ajudar muito que todas as outras terapias funcionem da maneira adequada. Pegando esse gancho, a gente então pode entender que ela é um suporte para todas as outras especialidades, mesmo dentro da UTI, até para ajudar em outros órgãos, como você está me falando. E eu queria que você comentasse um pouquinho desse efeito, tanto na fase aguda, como ela pode ajudar na fase aguda esse paciente. E muitas das vezes a gente esquece esse paciente quando a gente deshospitaliza e o quanto ele sofreu na UTI, quanto de massa muscular ele sofreu. Como a terapia nutricional pode ajudar, então, agudamente e depois pensando a longo prazo na reabilitação desse paciente? Perfeito. Então, assim, primeiro lugar, eu acho que cada vez mais a gente tem dividido o paciente dentro da UTI em fases, né? Sim. E a terapia nutricional na fase aguda, que é aquela fase inicial, os primeiros dias de internação dele na UTI normalmente, ela é muito diferente do que da fase de reabilitação, da fase crônica desse paciente. Então, hoje a gente entende que a terapia nutricional ela tem que ser precoce, ou seja, eu tenho que começar a nutrir esse paciente de alguma forma no momento zero, preferencialmente, ali precocemente, mas ela tem que ter um pouco mais de cautela nessa fase inicial. Então, a gente tem entendido cada vez mais que eu tenho que segurar um pouco a caloria, segurar um pouco a proteína, dar alguma coisa, mas respeitar essa fase mais aguda do doente. Passada essa primeira fase, esse paciente aí não. Aí a gente vai ter que otimizar o que a gente puder da reabilitação. Como você falou, eles perdem muita massa muscular na UTI, né? Os estudos falam que, em média, aí, em 7 dias de UTI, esse paciente perde de 10% a 15% da espessura do músculo. Ou seja, se você for pensar 10% de músculo para a gente conseguir ganhar de novo, né, reabilitar, recuperar, vai levar muito tempo. Então, a gente tem que
na fase inicial ali, tentar diminuir essa velocidade de perda e a partir do momento que esse paciente já está mais estável e eu tenho mais segurança para otimizar essa terapia nutricional, dar o máximo que ele precisar para fazer com que ele recupere mais rápido. Então, eu posso resumir aqui, um dos papéis mais importantes na fase aguda é tentar amenizar tudo isso que ele sofre de resposta inflamatória. E na fase depois de crônica e reabilitação, realmente ele ter um ganho muscular. É isso. Se a gente voltar para a estatística, e é legal você ter falado em porcentagem, mas você acha que esses 10% podem te representar quanto em quilos? Só para a gente ter uma noção. Por exemplo, em uma semana ele perde quanto em quilos? Ou em dia? Então, na verdade, um paciente imobilizado, e é isso não só o paciente na UTI, é importante falar. Claro que o paciente na UTI vai perder mais, porque ele ainda tem toda aquela inflamação associada que faz com que ele seja mais catabólico. Mas, assim, um paciente, por exemplo, um idoso internado na enfermaria, que não faz fisioterapia e que fica lá 24 horas em repouso no leito, só essa imobilidade do paciente faz com que ele perca a cada 5 dias, mais ou menos 1,4 quilos de músculo. Não é de peso, é de músculo. É muita coisa. É muita coisa. E se a gente for traduzir isso em desfecho, e é algo que a gente discute muito isso, se um paciente ele perde 10% da musculatura, ele já tem alteração de imunidade. Se ele perde 30% da musculatura, ele tem alteração de imunidade e tem risco de não fechar a ferida, lesão por pressão e funcionalidade. E quando ele chega a perder 40% da parte da massa muscular, ele morre 100% das vezes de infecção. Então, existe uma relação muito estreita entre músculo, quantidade de músculo, e imunidade e infecção, e o quanto isso representa não só de funcionalidade. E se você for pensar, nessa regrinha, dos 10% a 15% a cada 7 dias, em 4 semanas, se você não brecar essa velocidade de perda, chegou nos 40%. É muito rápido isso. E só chamando a atenção, então, como a gente pode... O que a terapia nutricional pode fazer para desacelerar ou reabilitar? É proteína, é caloria, é tipo de proteína? Como que a gente faz isso efetivamente? Sem dúvida nenhuma, se a gente for pensar em macronutriente, a proteína vai ser o principal macronutriente envolvido nesse processo de reabilitação. Eu acho que uma coisa que é bom a gente pontuar é que eu vou falar mais da estratégia da proteína, mas é que a proteína sozinha não resolve, né? Se só comer proteína fizesse ganhar músculo, ninguém precisava ir na academia e fazer musculação. Fica a dica aqui, pessoal. Então, não adianta comer só proteína, precisa fazer exercício resistido. Então, tem que haver uma associação, entre fisioterapia motora e oferta proteica. Mas, sem dúvida nenhuma, que a oferta proteica tem que ser otimizada. E aí não é só quantidade de proteína, é quantidade de proteína, é tipo de proteína, é momento de oferta da proteína. Tudo isso vai fazer a diferença na estratégia. E quando você estava falando, eu estava imaginando exatamente um indivíduo saudável que busca ganhar músculo na academia, porque é muito similar. E a gente até uma vez publicou um artigo mostrando essa similaridade, porque muitas das vezes a gente trouxe isso de fora do que eles fazem na academia para dentro da UTI, ou seja, faz exercício e logo depois dá proteína. Não numa sequência tão racional assim, mas a gente faz exatamente isso. E a quantidade parece que é a mesma que eles usam. Então, assim, o título do artigo que ele está falando era O Atleta que Nunca Descansa. É esse o doente crítico, porque ele fica correndo uma maratona 24 horas ali, se você for pensar exatamente no que ele é submetido, no estresse que ele é submetido. E aí, claro, a gente traz muita coisa da ciência da medicina esportiva para dentro. Então, assim, quanto eu tenho que dar de proteína por tomada? Parece que entre 30 e 40 gramas, que é o que o atleta toma lá de whey na tomada dele. Qual o momento ideal para eu dar essa oferta proteica? Depois da fisioterapia, como um pós-treino. Então, tem várias estratégias que a gente pega ali do saudável e traz para dentro da UTI. Que são similares, né? E eu acho que isso é bem interessante. Em termos de caloria, eu sei que a proteína é importante. Como que é? Existe uma regra? Existe um equipamento que mede esse gasto? Como que é feito isso na UTI?
Existe uma regra e existe um equipamento, né? Se a gente for pensar qual que é o padrão ouro para a gente avaliar quanto de caloria um indivíduo precisa, a gente usa um equipamento para isso, que é a calorimetria indireta. Só que se a gente for pensar na nossa realidade Brasil, aqui no Einstein a gente tem esse equipamento, mas a gente tem vários lugares do Brasil que eu não vou ter disponível no meu serviço uma calorimetria indireta. E aí eu faço o quê? Normalmente, a gente utiliza equações preditivas. Então, a que a gente mais utiliza é calorias por quilo de peso. Então, na fase inicial do paciente na UTI, que eu falei que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, a gente faz entre 15 e 20 calorias por quilo de peso. Passada essa fase inicial, essa fase mais aguda, a gente faz entre 25 e 30 calorias por quilo de peso. Mas numa fase de reabilitação, que ele está fazendo realmente treinamento, exercício, a gente chega a fazer 40, 45 calorias por quilo de peso, dependendo do paciente, da doença e do treinamento. E se a gente fosse extrapolar isso para proteína em gramas por quilo por dia? Numa fase aguda e numa fase mais de reabilitação? A fase aguda ainda é uma grande polêmica, né? A gente tem uma tendência aí com os últimos estudos que surgiram a falar que a gente também tem que ser mais cauteloso com a proteína. Então, ali nos primeiros 4 dias, dá não mais do que 1,2. E a partir daí, ir aumentando essa proteína progressivamente, dependendo do grau de catabolismo e da atividade física. Mas você pode chegar até 2,5 gramas por quilo de proteína. E a estratégia nutricional, então, parece que ela ajuda e muito e auxilia principalmente na parte muscular. Só que quando a gente fala parte muscular, o que vem sempre à mente é a musculatura esquelética periférica. Mas será que existe uma redução de outras musculaturas? Por exemplo, quando o paciente vai ser estubado, ele faz uma disfagia. Será que ele ficou disfágico porque ele foi entubado ou porque ele perdeu musculatura também que faz parte do arcabouço? Qual que é a sua impressão ou não só a impressão? Eu acho que isso não é só impressão. Na verdade, esse paciente perde musculatura estriada esquelética como um todo. Então, assim, a gente, é claro, pensa mais quando a gente fala de musculatura esquelética, músculo periférico, né? Bíceps, quadríceps, mas ele perde músculo de deglutição, ele perde musculatura de respiração. Então, é um paciente que é mais difícil você desmamar ele da ventilação mecânica, porque ele não tem musculatura. É mais difícil dele não ficar com uma disfagia, porque ele não tem musculatura. E aí tem alguns estudos falando que talvez ele até perca esses pacientes que perdem muito músculo, musculatura cardíaca. E aí ele fica com uma ICC associada. Ele pode perder outros músculos. E aí eu que vou fazer a pergunta... Será que ele não perde musculatura lisa? Perde também musculatura lisa. Tem um estudo que comparou, através do ultrassom, o antro gástrico desse paciente, e eles viram que a ecogenicidade, quanto pior era essa ecogenicidade, ou seja, pior era a musculatura gástrica, ele também desenvolvia mais disfunção do trato gastrointestinal. Então ele tinha mais distensão, tinha mais vômito, tinha mais diarreia, mostrando que, inferindo, na verdade, que esse paciente ele também perde musculatura lisa. E tem outros tipos de estudos que mostram que durante o COVID, muitos pacientes perderam musculatura de bexiga, que é musculatura lisa, e necessitavam também de fazer fisioterapia e proteína. Então, o que a gente pode concluir é que essa resposta inflamatória sistêmica ela não é seletiva de uma musculatura. Ela atinge os 3 tipos de musculatura e tamanha essa importância, então, da terapia nutricional durante todas as fases desse paciente. Se a gente não aprendeu com o paciente COVID grave, a gente não vai aprender mais com nenhum paciente. Porque o que a gente via era paciente definhando do ponto de vista muscular. Eu acho que o COVID grave tinha uma resposta inflamatória sistêmica absurda, que toda essa velocidade de perda de massa muscular que a gente já sabia que era intensa, era muito mais intensa. Então, a gente viu realmente pacientes com sequelas funcionais extremamente importantes e com reabilitações que, assim, tem paciente que até hoje não reabilitou 100%. Só para a gente concluir o raciocínio, alguns estudos mostram que esses pacientes que saem da UTI, eles podem ficar com uma alteração funcional por mais de 5 anos. E isso tem a ver com quanto e quantidade de músculo que ele perdeu na fase aguda. Porque se a gente não olhar para isso, a gente está deshospitalizando um cenário de paciente que não consegue nem voltar a fazer atividades tão simples que eles faziam. Imagina voltar para um trabalho onde exige um esforço físico para esse paciente. É isso, eu acho que a gente
se preocupa muito com desfechos principais, então a gente comemora muito, por exemplo, quando esse paciente vai de alta do hospital, e aí você pensa, ele chegou no hospital andando e tá indo numa cadeira de roda, sem conseguir andar. Será que a gente fez tudo que a gente podia ter feito em termos de preservação de função para esse paciente? Eu acho que essa pergunta a gente sempre tem que se fazer. Muito bom, acho que a gente está chegando aqui no final. E queria que você deixasse uma mensagem final sobre essa importância da terapia nutricional na UTI. Eu acho que é isso, gente, né? A nossa avó já falava, saco vazio não para em pé. E o paciente precisa se alimentar. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com o que a gente está dando de nutrição para esse paciente, principalmente nessa fase mais crítica aí da vida dele. Estamos chegando, então, ao final aqui dessa nossa conversa. Para mais informações e conteúdos, podem acessar academiadigital.einstein.br. Muito obrigado, Melina. Obrigada.